Gente, e a coisa tá pegando fogo, viu? Nesta semana, o senador Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado Federal, defendeu a discussão para limitar o período que o ministro atua no Supremo Tribunal Federal. Vamos lembrar que, além de presidente do Senado Federal, ele é jurista, muito respeitado na área jurídica e respeitado no Supremo Tribunal Federal também. Para Pacheco, abre aspas, é o momento de iniciarmos a discussão no Senado e buscarmos a elevação da idade mínima para ingresso no STF, o que aí é... E agora sim, e a fixação de mandatos na Suprema Corte em um tempo que dê estabilidade jurídica para a jurisprudência no país. Fecha aspas. Acontece que Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, se mostrou contrário à PEC que prevê prazo para o mandato dos magistrados do Supremo Tribunal Federal. A proposta de autoria do senador Plínio Valério propõe fixar 8 anos à frente do cargo, sem direito à recondução. Lira afirmou que considera que a questão do voto monocrático é mais relevante do que o tempo de duração do mandato. Eu vou começar com o Mano. Mano, que você acha, em primeiro lugar, tem alguma coisa na Constituição que proíbe o Congresso de votar e passar a fixar tempo de duração dos mandatos? E segundo, você acha que essa reação, ainda que não vire uma emenda, pode melhorar o nível de contenção do Supremo e relacionamento com o Congresso? Vamos lá. Primeiro, eu acho que é função do Legislativo aperfeiçoar o arcabouço jurídico institucional do país. Então, o Legislativo debater essas questões é fazer o papel que cabe ao legislador que representa a vontade do povo. Também acho que nós não podemos ignorar o fato de que boa parte da população brasileira está insatisfeita com o modo como o Supremo Tribunal Federal vem conduzindo suas atividades nos últimos tempos. Além disso, temos um inegável cenário de insegurança jurídica no Brasil, com diversos fatores que não passam apenas pelo Supremo, mas que também incluem o Supremo. Então, diante desse cenário, acho que a pergunta que a gente precisa se fazer é qual a melhor forma de ampliar a segurança jurídica do país. E, nesse sentido, eu concordo mais com Arthur Lira do que com Rodrigo Pacheco. Eu também estou com Lira. Ou seja, a gente precisa fazer com que a frequência de decisões monocráticas seja diminuída, que a Corte tenha uma posição que é de um tribunal único e não, como disse o ministro Marco Aurélio Mello, 11 tribunais paralelos, e a gente precisa ter estabilidade. Por isso, eu vejo com preocupação a questão de estabelecer um mandato de 8 anos, por exemplo, porque nós temos 11 ministros. Ou a gente vai mudar os mandatos todos de uma vez? Claro que não, porque isso daria um poder gigantesco para o presidente da República de turno, nomear todo o Supremo de uma vez. Ninguém deseja isso, seria perigoso para a democracia. Qual é a alternativa? Você ir fracionando o tempo para fazer um rodízio de ministros. Na prática, isso significaria que a gente não teria estabilidade na composição da Corte. Todo ano ia mudar a composição da Corte. Isso aumenta ou diminui a segurança jurídica? Isso enfraquece a segurança jurídica. Isso deixa mais instável ainda, né? Então, na minha visão, falar, por exemplo, sobre ampliar a idade mínima para colocar o ministro, eu acho que faz mais sentido do que criar um prazo de mandato desse tipo. Carol Curimbaba, o que você acha do aspecto da PEC que quer limitar as decisões monocráticas? Nós já tivemos afastamento de presidente do Senado em decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal. E você acha que a questão da discussão do prazo, você é a favor ou contra? Agora, o fato do Supremo estar avançando demasiadamente na competência legislativa não cria também um contraponto? Quando você fixa um mandato certo de duração, você também reduz um pouco o exercício desse poder, que é um poder que se ele é vitalício, ele é mais difícil de ser contido. E Montesquieu dizia, todo aquele que tem poder sem controle tende a abusar do poder. Como é que você vê essa questão do equilíbrio, do mandato, você parece que é contra, e da questão da colegialidade
contra decisões individuais. Olha, eu também vou com Mano e com Lira, meu voto aqui. Eu entendo que, na realidade, a redução do tempo de mandato não é uma solução. A gente tem que ser pragmático. Qual é a solução? O problema está ali no Senado quando há sabatina e eles precisam de fato sabatinar para ver se o cara tem aquele saber jurídico realmente acima dos demais. Exatamente. Essa é a questão. Carol, é um cara bom. Mas você acha que alguém vai sabatinar, o ministro vai ficar a vida toda lá? Eu falo mundo ideal. Falando mundo... Se ele tiver um mandato, talvez seja mais... Ele se torna menos temível. Mas a gente tem que sempre ir pelo que é o correto. O correto é fazer isso, não é a vida toda, né? Que a gente tem até os 75 anos, então tem a idade limite, ele se aposenta compulsoriamente. As decisões monocráticas, sim, eu também acho que a gente tem que atuar mais para diminuir essas decisões democráticas. Não sei qual é a consequência disso no dia a dia ali da corte também. Talvez reduzir o número de ações que vão para a corte, isso também já ajudaria bastante. Então, a gente tem outras ações. É claro que isso é a ação da Câmara e do Senado para mostrar, ó, acordamos, hein? Estamos aqui. Vocês estão vindo para cima da gente, mas a gente também... O Pacheco, que é o mais sensato, mais moderado ali da turma, ele está querendo ser mais incisivo, mas eu não vejo essa como a solução. O Pacheco agora, ele está tomando uma atitude um pouco mais política, porque tem a eleição em 2025 para a próxima presidência do Senado, né? Ele está preocupado com isso. Em 26 também tem chance dele ser um dos candidatos para substituir Zema no governo de Minas Gerais. Então, as decisões dele também têm um viés político muito importante. Ele tem que mostrar, não, eu não sou um picolé de chuchu, não. Eu estou aqui defendendo os poderes do Senado. Então, tem várias coisas aí no meio, mas eu sempre enxergo os nossos deputados, sempre não, desculpa, mas a grande maioria das vezes tomando atitudes muito mais discursivas do que pragmáticas para resolver o problema de fato. Você fez um cutucada no vice-presidente Geraldo Alckmin? Não, de forma nenhuma, adoro. Ele é um doce, um lorde. Muito bem. Olha, Ricardo Rose, nós temos aqui o seguinte. O Mano é contra a fixação de mandatos para os ministros do Supremo. A Carol Curimbaba também é contra a fixação de mandatos. 2 votos contra aqui, 2 opiniões contra. Mas eles são a favor de limitar decisões monocráticas que param uma lei que foi votada só a pretexto dela ser considerada inconstitucional. Nós vimos até o ministro criticando, quando eu falei, a dignidade humana serve para justificar que é crime e para justificar que não é crime, serve para tudo. Então, eu pergunto o seguinte, qual a sua opinião com relação à colegialidade, decisões individuais e a fixação do mandato? Bom, vamos lá. Com relação à colegialidade, eu sou contrário às decisões monocráticas, portanto, sou favorável ao projeto que está tramitando lá. Acho que o Supremo é uma casa colegiada e, para mim, tem que ser decidido de forma colegiada. Muita coisa decidida de forma monocrática tem causado aí um espanto na nossa sociedade. Com relação ao tempo de mandato, eu sou favorável. Acho até que 10 anos, 2 anos além do que hoje é permitido para um senador ou até a reeleição do presidente da República para o ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso causa uma oxigenação na corte. Hoje você tem um ministro que entra lá, pode ficar 20 e poucos anos lá e às vezes a sociedade muda, se moderniza e o pensamento daquele ministro não necessariamente. Às vezes ele tem um pensamento fixado, uma ideologia que ele cresceu, que ele se habituou e vai defender aquela tese. Eu acho que ter a troca, isso já acontece em países da Europa, eu acho que faz algum sentido a gente testar esse modelo. Na minha opinião, a gente precisava mexer na Constituição, Capês. Só dar um passo para trás aqui. Acho que tinha que mudar, inclusive, o papel do Supremo Tribunal Federal. Mas, com relação a esses 2 pontos, queria só abordar rapidamente, antes de passar para o Renato aqui, que eu tenho uma suspeita que a gente vai empatar esse jogo e vai ficar para o teu voto de Minerva, para a nossa audiência saber o que a bancada aqui em tese decide. Eu queria lembrar o seguinte, chamar a nossa audiência a atenção do seguinte, quando o político quer fazer, ele faz. Vocês terem uma ideia, só essa ADPF 442, que essa questão que foi discutida, está sendo discutida no STF pelo aborto, por exemplo, está desde 2017, se eu não me engano, no Supremo Tribunal Federal. A ministra que saiu agora, Rosa Weber, deixou o voto dela, deixou a fala dela e causou aí um alvoroço no Supremo Tribunal, no Congresso Nacional, e agora está sendo votado uma série de projetos que o Pacheco, então veja bem, a pessoa que fez a coisa andar foi o presidente do Supremo, do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, fez a coisa andar, para você ver, quando quer fazer, faz. Agora, eu acho que o Pacheco também tem as suas motivações. Lá atrás, não esqueçam que o nome do Pacheco estava cotado para ser o ministro do Supremo Tribunal Federal. Rodou ali nos bastidores de Brasília, rodou no Planalto, me parece que teve até conversas com o Pacheco. Agora o nome dele já está mais esquecido, parece que já são favas contadas. Tem aí na frente dessa briga para
assumir a vaga da ex-ministra Rosa Weber, o ministro Flávio Dino e outros 2 nomes muito mais bem cotados. O Lira tem uma proeminência muito forte hoje em dia no relacionamento com o Poder Executivo e o Pacheco estava meio esquecido ali no Senado. Então agora, com essa mexida que ele deu no tabuleiro, chamou atenção para a Casa Alta, chamou atenção para a sucessão do Pacheco que vai acontecer em 2025, chamou atenção eventualmente para a eleição em Minas Gerais 2026, passa um recado muito forte para o Planalto também, opa, eu estou aqui, eu posso colocar coisas para votar de interesse da nossa sociedade. Então é importante vocês atentarem que quando o político quer fazer, a coisa acaba acontecendo. Renato, e aí? Capês, olha, eu sou a favor de qualquer medida nesse momento que dê, no mínimo, uma freada na atuação do Supremo. Acho que talvez limitar em 10 anos me pareça a melhor ideia, então vou empatar o jogo e deixar para o Capês. Agora, uma coisa que eu discordo aqui do que foi dito é de que talvez isso poderia cacifar o Pacheco para alguma disputa, ou ele está fazendo isso por... eventualmente ele vai colher alguma popularidade. Eu acho que não. Primeiro porque eu vejo que nessa briga ainda está muito desigual essa briga. Porque veja só, a gente está falando aqui de uma PEC que foi aprovada na CCJ, Capês. Você já foi parlamentar, você sabe, né? Quantos projetos não passam pela Comissão de Constituição e Justiça? Se o presidente daquele poder quer de fato fazer algo, ele marca para votar em plenário e pauta aquele projeto no plenário. Então eu só vou acreditar nessa boa intenção do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a hora que ele marcar a data de votação de qualquer proposta que limite a atuação hoje do Supremo Tribunal Federal, que está desenfreada. Como diria o ministro Marco Aurélio, tempos estranhos. Mas, amigos, vamos falar de um outro tema também que é talvez até mais decisivo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse ainda que os senadores devem debater uma proposta para expandir o mandato de cargos do Executivo, aumentar o tempo de duração, como, por exemplo, o tempo de duração do mandato do presidente da República. Vai aumentar de 4 para 5 anos. Esse vai mexer ainda mais em vespeiro. E acabar com a reeleição no Brasil, já que o princípio republicano prevê alternância de mandatos. Pacheco fez uma sinalização de que a Casa Alta, que é o Senado, não vai discutir somente as mudanças no Supremo. O Pacheco tá mandando tiro para todo lado. Acordou aí. Mano... Eu só acredito, velho. E quando eu falo mano, é o seu apelido, não é? Não significa que ele seja corintiano como eu. Tá certo? Torcedor do glorioso Esporte Clube. Esporte Clube Recife, o único campeão brasileiro de 1987. Exatamente. Mano, o que você acha? Diz que um político, se não me engano, foi o senador Heráclito Fortes, do Piauí, que falou: o que o político pensa no primeiro dia do seu mandato? Ele diz, na próxima eleição, na reeleição. Você não acha que aumentar o tempo de mandato e acabar com a reeleição, como foi na época do governo Sarney, isso foi retomado com o presidente Fernando Henrique Cardoso, não seria mais adequado e permitiria, inclusive, a tomada de decisões administrativas importantes e, às vezes, impopulares, mano? Eu acho que isso é perfumaria para o nosso sistema político. Eu acho que o Brasil não era perfeito antes da reeleição ser colocada e tinha diversos vícios que nós continuamos tendo. E se a gente acaba com a reeleição e amplia o mandato, continuaremos tendo várias das distorções graves que temos no nosso sistema. Eu acho que seria muito mais importante do que focar o olho no lugar onde o poder está concentrado, que é o executivo, que é um vício que nós temos como brasileiros, sempre de olhar para Brasília, de olhar para o executivo. Eu acho que a gente precisa olhar para onde emerge o poder, para a base. Como que é a relação entre os partidos e a sociedade brasileira? Eu diria que é muito mais substantivo para a melhoria da qualidade do processo político brasileiro pensar medidas de governança partidária, medidas que coloquem limites ao mando dos dirigentes partidários. A gente fala agora de reeleição, de limites à reeleição para cargo do executivo. E para presidentes de partido que se comportam como donos e passam 40 anos no mesmo cargo? Quando que a gente vai discutir isso?
Isso é muito mais efetivo para o efeito da democratização do país na ponta, para fazer com que o vereador que começa a ser eleito, ele tenha condições de defender ideias e não de ficar refém de favores ao dirigente partidário. Então, eu acho que mudar o modo como os partidos funcionam, indo para a base da nossa democracia, seria muito mais efetivo do que uma mudança de reeleição para a presidência da República. Carol Curimbaba, 5 anos sem reeleição ou 4 anos com reeleição? Pode parecer sofrido aguentar a turma lá 5 anos, mas eu concordo com o Mano na questão partidária, que é uma zona, e quem manda no Brasil são os donos dos principais partidos, que têm mais cadeiras ali na Câmara. Sim, também acho que tem que ter uma mudança drástica aí. Mas a reeleição, pessoal, como que eu conheço bem a turma ali de campanha, o que acontece? Não é que a gente tem eleição a cada 4 anos, a gente tem eleição a cada 2 anos. Porque ele se elege ali, por exemplo, como presidente, deputados, mas já estão olhando a campanha municipal, porque o partido consegue a sua base para ter força, para colocar um presidente, um governador, dependendo do número de prefeituras que eles conseguem. Então, eles estão constantemente planejando as suas ações, pensando de 2 em 2 anos. Então, para mim, eu não sei se isso é uma ideia muito amalucada, mas além de fazer a cada 5 anos, eu colocaria todas as eleições juntas, porque aí se consegue 5 anos de paz, para eles conseguirem trabalhar e não ficar pensando, daqui a 2 anos tem que fazer chapa de vereador e prefeito bom. Eu discordo. Nossa, eu discordo. Isso isolaria ainda mais os poderosos da sociedade. Se você dá a eles cheque em branco, agora tu só se preocupa com o povo e falar com o teu eleitor, daqui a 5 anos... O que você vai criar um isolamento ainda maior. Mas foi, Renato. Se eu puder dar um adendo só. Hoje eles atuam pensando no povo? O brasileiro exerce tão pouco a cidadania dele, né? A gente fala que só exerce cidadania de 2 em 2 anos votando. Imagina se for de 5 em 5. Né? Então, gente, eles trabalham pensando na eleição seguinte. Vocês não há uma ação que mas a mudança disso não vai mudar a mentalidade. Mas ajuda. Você me permite aqui dar uma parte que eu estava falando, ouvindo você aí muito bem, e aí depois até concordo com eles. Acho que 5 anos, com todas as eleições juntas, é complicado. Mas o que a gente tem que fazer, na minha opinião, é um ajuste para que, por exemplo, ano passado nós tivemos eleições. Foram eleitos vários deputados federais que agora querem ser candidato a prefeito. O cara nem chegou, a cadeira nem esquentou, tem 10 meses de deputado, não aprovou nenhum projeto de lei, não relatou nada importante, não está fiscalizando os gastos do Poder Executivo, que é aí que a gente pega a corrupção. Mas se a pessoa quer vir candidata a prefeito agora. E se as pessoas vão lá e votam, então poderia ser uma forma de proibir isso. Ganhou a eleição, você tem que cumprir o mandato. Não quer cumprir o mandato, então depois você não pode disputar as suas votos. Rosa, eu não entendi. Você é a favor da reeleição ou de um mandato mais largo? Eu sou a favor do mandato de 5 anos, acho que a reeleição ela é ruim para o Brasil. Acho que é uma perfumaria, não é nada de reforma tão profunda, mas que é uma perfumaria no sentido mais positivo. Acho que a reeleição é injusta, o cara com a máquina sentado ali é meio que uma confirmação do mandato da pessoa. Poucos casos as pessoas perderam a reeleição. Dá para usar muito a máquina de forma indireta. Acho ruim para a democracia a reeleição. Então, sou contra a reeleição, a favor de um mandato de 5 anos. O Mano diz que isso é perfumaria e pode ficar como está com a reeleição. Posso fazer um ponto a mais? Não, quando claro. o Lula usou a máquina para eleger a Dilma, elegeu. Isso. Então, muda. Exato, não muda a dinâmica do poder. Mas você vê, foi na boca do gol ali no segundo. Eu entendo, eu entendo. É muito mais profundo as transformações que nós precisamos fazer no Brasil do que acabar só com a reeleição. E eu acho que é estratégica pautar esse tema da reeleição estratégica, porque gera uma polarização, as pessoas se engajam no debate e deixam de debater aquilo que está na base, que causa mais mudança. Esse recado é um recado do Pacheco de novo. E o Renato, você... Não, eu tô com o Mano nessa. Inclusive na parte que ele falou sobre essas reeleições infinitas para dirigentes partidários. Se a gente pegar aí dos 32 partidos brasileiros, não tenho dúvida aí que quase a sua totalidade tem o mesmo presidente quase que desde a sua fundação. Isso é um absurdo, são verdadeiras oligarquias. O mesmo é o filho. E no final das contas, chega na hora de votar lá, como por exemplo, está se discutindo a indicação do Flávio Dino lá para o Supremo Tribunal Federal. Aí o senador, por exemplo, do PL vai lá e diz, não, eu sou contra. Aí vai o cacique do partido e diz, não, nós somos a favor porque eu fechei questão aqui para votar a favor disso. Então, no final das contas, o poder acaba se concentrando nos partidos políticos. Renato, e esses a gente não discute fim de reeleição. Só para avisar o nosso espectador,
A qualquer momento, o repórter Rodrigo Viga, lá do Rio de Janeiro, entrará com informações novas sobre o médico que sobreviveu. Informações importantes, ao vivo, factual, sempre tem precedência. Nós estamos aqui debatendo fixação de mandato para ministros do Supremo e mandato único sem reeleição para presidente da República, governador e prefeito. Então, estamos debatendo essa questão. A qualquer momento entra Rodrigo Viga, o Renato Batista estava com a palavra. Não, eu já estava prestes a concluir. Eu queria concluir no do Renato aqui, se ele me Ricardo, permitir. só Ricardo e Carol. Você dá uma parte. Isso, só uma parte aqui, Renato. Eu acho que a questão dos líderes de partido, dos chamados donos de partido, é tão importante, porque além do que já foi dito aqui pelo Mano e pelo Renato, eles também decidem para onde vai o dinheiro do financiamento público da campanha. Dentro da chapa de candidatos do mesmo partido, é a direção do partido que diz, olha, fulano, beltrano, ciclano vai ganhar mais dinheiro. Acontece muitas vezes de alguns candidatos escolhidos pela direção do partido receberem o topo, o que é limitado pela justiça. Ou seja, na eleição passada, por exemplo, 3 milhões de reais para deputado federal e outros ganharem 5 mil reais na mesma chapa. Uma decisão do partido. Então, isso também causa uma distorção imensa no processo eleitoral, gigantesca, prejudica muitos cidadãos que não têm a oportunidade de expor suas ideias. Agora eu vou fazer só uma réplica quanto à questão aqui de como que funciona de fato a política. O presidente, o governador, eles são eleitos em um ano. E aí eles têm que trabalhar nesses próximos 2 anos para ter governabilidade, que a gente sempre fala aqui, dando emendas, dando cargos para os outros partidos, para os deputados federais e os senadores. E para que esses deputados federais e senadores querem as emendas e os cargos? Para poder distribuir dinheiro nessa base. Isso não é ilegal, mas é isso como funciona. Então, eles precisam distribuir dinheiro na sua base para que eles sejam eleitos novamente, para que eles elejam prefeitos e que sejam eleitos novamente. Então, é constantemente a preocupação de colocar os seus prefeitos e vereadores sempre junto. Isso é o problema. O trabalho não é... Por isso que o Brasil não existe trabalho de longo prazo. É tudo de 2 em 2 anos. E isso é muito prejudicial para o nosso país. Muito bem. Mano, lembrando, hoje perdemos nosso grande ministro do Supremo Tribunal Federal, Moreira Alves. Um ministro com uma cultura jurídica enorme, com ponderação, bom senso e realmente um grande exemplo para esse Supremo Tribunal Federal.